Olá, bom dia! Nós temos uma palavra de Deus para você hoje, uma palavra diferente. Se você está aqui é porque você precisa ouvir isso que eu tenho para falar para vocês. Meu nome é Janice Leite, eu falo aqui da Rádio Belém FM. A gente tem, né, essa rádio, ela tem um propósito de falar com você todos os dias sobre a palavra de Deus. Esse programa se chama ATT, é um programa onde a gente vai aprender, transformar e transbordar. Bom dia, Flávia, eu tava com saudade de você. Hoje nós vamos fazer algo diferente, Flávia. Meu Jesus, não estava fácil de saber o que eu ia falar. Mas eu não sei se vocês viram um vídeo que andou por aí esse final de semana. Eu vi um vídeo que andava por aí esse final de semana e eu pensei, vou falar sobre isso amanhã. E hoje eu vim falar para vocês sobre um vídeo que viralizou aí nas redes de um pastor que foi questionado pela Rede Globo. Não sei se vocês viram isso. E ele perguntaram para ele, e aí, pastor, esqueci o nome dele, é bom que eu não me lembre mesmo. Perguntaram, crente pode participar do carnaval? E ele, para susto que eu tive, que quase caí da cadeira, ele disse, sim, crente pode participar do carnaval. Ele falou, nós precisamos estar inserido em todos os meios, precisamos ser luz do mundo em qualquer lugar. Então, de brincadeira, ainda a moça disse, nossa, o senhor é muito bonito. E tava uma confusão lá, e eles fazem parte de uma tal de Batuca Gospel. Não sei se vocês já ouviram falar. Então, a gente está aqui, a gente leu Efésios diz assim, ó, que quando a gente deve falar da verdade e deve expor, mas não deve ficar transmitindo algo que de repente vá de encontro à palavra de Deus e vai viralizar em sentido negativo. Então eu resolvi aqui, com muito amor no coração, falar sobre isso. Essa batucada gospel, ela é uma batucada de bateria com mais de 110 pessoas. Eles até tiveram um registro no Guinness Book. A maior batucada é uma batucada gospel. Creia você que isso existe, estão no Guinness. Nunca tinha ouvido falar, glória a Deus que eu nunca tinha ouvido, mas me desafiou escutar aquilo, fui atrás para ver. E aí ele falou que a gente precisa, né, nós precisamos ser luz no mundo, né? E é de verdade, a gente precisa ser luz no mundo. Mas agora nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu até preparei esse assunto para falar com a minha filha, com a Sofia, mas eu digo, vamos aprofundar e vamos falar com o povo povo da internet. Eu creio que os crentes já saibam o que deve fazer no período de carnaval, né? Eu sou uma crente nova, eu tenho 3 anos assim de estudo, né, de conversão. Eu, na verdade, 2023 ou 2022, meu Deus, eu não me lembro, 2022 eu acho que eu me batizei, então eu sou muito nova na fé. Eu curti o carnaval, eu levava a minha filha no carnaval infantil, né? Arrumava fantasia, eu nunca fui promíscua, mas era algo que não é assim, o povo não faz aquilo que todo mundo faz, a gente não fazia parte da manada, né? Então a gente assim andava pelo conjunto de coisas. Tem o carnaval, vamos pro carnaval. Tem 4 dias, vamos dançar os 4 dias. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Vamos batizar, né? Minha irmã, vamos batizar na Clara, na igreja. As pessoas fazem as coisas sem pensar muito, né? Às vezes não tem maldade no coração. Mas assim, ó, eu falei isso final de semana, eu tava com saudade de vocês, final de semana eu tava em Lages, minha terra natal. É sempre um grande desafio e bom estar na minha terra natal, porque a gente prova quem a gente é no nosso meio, né? Mais íntimo, né? E estive lá e a gente falou muito sobre a palavra de Deus. É muito bom, assim, quando alguém escuta, né? Quer escutar. E eu aprendi uma coisa, só vou falar para quem quer escutar. Quem não quer escutar, tá tudo bem. Já entendeu que não quer escutar e tá tudo certo, né? Nós temos que ter essa clareza, né? Então, a gente falou muito em ser morno, né? Então, que não sejamos mornos, né? Tá aqui em Apocalipse 3.
Apocalipse 3 tem tanta palavra bonita, ele diz em 20, né? Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, estarei aqui falando Deus, né? Jesus, ele só vai entrar na nossa casa, no nosso convívio, se a gente abrir a porta. É tão lindo Apocalipse, né? Tem umas coisas muito... deixa a gente, né, meio, né, Apocalipse é um livro de estudo muito profundo, 16 que eu queria falar. Assim, porque é morno, e nem é quente, nem é frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Olha que coisa séria, né? Então eu era essa pessoa que eu era morna no mundo, eu não era crente, não era quente, não era frio, eu ia com a manada e era carnaval e eu ia dançar e eu levava minha filha porque achava que tinha que levar, porque era uma parte, né, era cultural, todo mundo vai, né? Porque todo mundo vai, e aí, né, eu estava fazendo parte da manada e ia também. Então, depois que eu vi aquele vídeo, eu vi as pessoas falando daquele vídeo, e falando, e uns falando umas coisas, outros falando outras nos comentários, eu pensei, vou falar sobre isso. Ainda temos 2 semanas antes do carnaval. Carnaval, sei se esse final de semana ou outro, parece-me que começa. Eu não vou falar mais sobre o carnaval, eu achei que eu ia fazer uma série, mas a gente vai falar só um pouquinho sobre o carnaval para que a gente possa entender, né? Então, será que convém, como esse pastor falou, que a gente vá às festas de carnaval? A gente pode ser luz nesse meio, que a gente precisa ser luz, né? Não é isso que a gente fala, a Bíblia não fala, que a gente precisa ser luz no meio das trevas? E será que, como é que o cristão deve se posicionar? É sobre isso que a gente vai falar hoje, só para a gente ter um pouquinho de conhecimento. Eu gosto de trazer um pouquinho de conhecimento. Então vamos entender, né? Da onde saiu o carnaval? Primeiro, vamos entender o carnaval, né? O carnaval tem um cunho cultural mesmo. Vamos entender, o carnaval tem suas raízes na antiguidade, originado nos festivais pagãos de Roma, como as bacanais, que eram celebrações dedicadas a Deus do vinho, Deus Baco. Também havia festas em homenagem a Saturno e a outros deuses, sempre marcados por bebedeira, libertinagem e imoralidade. Desde sempre foi assim. O próprio nome diz, o nome carnaval, me arrepiei inteiro, olha aqui, dá pra ver? Diz assim, o nome carnaval é carnevale, eu não sei como é que fala, né, mas é o latim carnevale. Adeus à carne significa. Carnaval diz adeus à carne. Esse termo surgiu porque a tradição, olha só, na tradição católica medieval, o carnaval, como hoje ele antecedia a quaresma, como ainda é hoje, ele antecede a quaresma. É um período de 40 dias, que a quaresma era um período naquela época, hoje o pessoal nem sabe o que é quaresma. Período de 40 dias de jejum e penitência na Igreja Católica Medieval. Antes de iniciar esse tempo, então, eles faziam o quê? Eles se entregavam a qualquer tipo de prazer da carne, né? As pessoas se entregavam aos excessos, eles comiam, eles bebiam descontroladamente, além de cometerem toda sorte de pecados da carne. Embora o evento tenha sido evoluído ao longo dos séculos, a essência do carnaval sempre se liga à indulgência e permissividade. O que é indulgência, Janice? Vamos entender. Então essa festa, olha só, essa festa vem lá da antiguidade, mas ela está ligada bastante com a Igreja Católica Medieval. Tinha lá o período de 40 dias, né, da quaresma, e aí eles faziam tudo que podia antes. Tipo, eu vou fazer, não é aquilo, eu vou começar uma dieta amanhã, então hoje eu vou comer tudo que tem para comer. Eu sou muito essa ainda hoje com relação às dietas. Então, vou começar amanhã, então hoje eu posso. Então, assim, quem que estaremos enganando? Então, a palavra indulgência, né, que a gente falou aqui, ó, que esse evento, né, ele teve muito ligado à indulgência e permissividade. Vamos entender o que é isso? Então, a palavra indulgência, ela vem do latim também, indulgentia, que significa perdão, isenção ou concessão de algo. Então, no contexto histórico e religioso, a indulgência era um conceito muito utilizado na Igreja Católica na Idade Média, referindo-se ao perdão das penalidades dos pecados. Quer dizer, eles faziam qualquer coisa e eles recebiam indulgência, que seria o perdão de todos os pecados.
e muitas vezes concedido por meios de rituais, confissões e penitências. Então o conceito influenciou, né, a ideia do carnaval como uma festa que antecedia a quaresma, um pedido, né, um período que seria um período de estarmos mais limpos, mais santos, mais, né, mais crentes em Jesus, em jejum, em oração. Então muitas pessoas acreditavam que podiam cometer todos os tipos de excesso sem restrição, porque depois eles teriam uma indulgência, estariam quites com Deus. Olha que doideira isso. Resumindo, o carnaval surgiu como um período de indulgência, onde as pessoas se sentiam livres para dar vazão a desejos da carne, acreditando que ao confessar seus pecados, depois eles ficariam espiritualmente limpos. E conheceis a verdade, e ela vos libertará. Não é isso que está na nossa palavra de Deus? O problema é que essa ideia é completamente contrária, né? Aquilo que a gente conhece. Contrária ao verdadeiro, né, conceito de arrependimento, não é assim? O verdadeiro cristão, ele não vive se arrependendo, cometendo o erro e se arrependendo, cometendo o erro e se arrependendo. O mesmo erro, né? Não pode viver num ciclo. O verdadeiro cristão, o que ele faz? Ele até, quando ele tem consciência, como eu tive consciência, como talvez você agora escutando isso aqui vai ter consciência, você que ainda não é cristão, eu não conhecia, porque assim, ó, a gente não conhece, né? Eu não conhecia. Então, não faz muito tempo que hoje estou conhecendo. Então, eu até sabia, né? Entendia que, né? Mas eu nunca tinha estudado. Então, assim, às vezes a gente não conhece e tá tudo bem até que a gente conheça, entenda, se arrependa e não faça mais. E é isso que tem que fazer. Então, o verdadeiro cristão, ele não vive num ciclo de pecado. Todo ano eu vou fazer aquele mundaréu de pecado, daí eu vou me arrepender no período de indulgência e aí eu vou ficar quites com Deus. Não é assim, gente. Meu Jesus, não tem nada a ver. Não está escrito isso na Bíblia. Nós temos que sempre buscar na palavra de Deus, né? Para a gente poder entender se isso vale ou não vale. Mas o cristão, ele vive todos os dias buscando ser mais próximo a Cristo. Então, Cristo não fazia esse tipo de coisa, de errar, se arrepender, errar a mesma coisa. Todo ano tem carnaval, todo ano eu vou errar, me arrepender e voltar. Não, tô quites com Deus, tá errado. A graça de Deus não é licença para pecar, mas é uma força para vencer o pecado. Lembra que a gente falou? Todos os dias a gente tem que acordar com o propósito de ser mais santo, né? Santo é separado, e dizer sim a ser mais correto e dizer não ao pecado todos os dias. A gente tem que ter intenção de fazer isso, intencional. Na Sofia, hoje de manhã eu fiz a lancheirinha dela e eu coloco os versículos, então a gente tem que ter intenção. E a intenção, a lancheirinha dela eu chamei de lancheira com propósito, porque ela tem um propósito, ela tem uma intenção de passar, além de dar a comidinha para ela, que hoje ela levou um calzone de chocolate, levar a palavra de Deus também para as amigas. Então nós temos que ser intencionais e temos que remir o tempo. A gente viu isso lá. O que é remir o tempo? Eu perdi muito tempo, agora todo o tempo que eu tenho eu preciso fazer com que eu cresça e que, né, cresça em conhecimento, mas que Deus cresça na palavra dele, que eu cresça em conhecimento o tempo todo e eu possa expandir esse crescimento para vocês. Mas não é o crescimento da Janice, é o crescimento da palavra do nosso Senhor, para que eu possa acessar mais vidas e digo, ei, e éramos da manada, agora a gente é de Deus, não somos mais da manada, agora nós somos filhos, o filho não está na manada. Então nós vamos falar muito não, né? Já estamos aqui no nosso horário, nós vamos falar sobre isso. Então aquele que conhece a verdade não se entrega à prática que desonra a Deus, né? Mesmo no mundo, que o mundo diga não tem nada demais, você tem que saber onde que você está, quem que você serve, quem é o paizinho querido. Se o carnaval tem como base a indulgência, ou seja, a falsa ideia de que pecar hoje está liberado porque depois você vai ser perdoado, como é que um cristão pode participar desse tipo de celebração? Eu fiquei assustada sobre aquilo que diz. Aquele pastor lá, a igreja dele também tem umas histórias meio estranhas, né? Não vou nem entrar nesse viés. Então vamos entender um pouquinho sobre o carnaval também, né? Vamos entender essa festa. E o carnaval na Europa, ela tem, né, nos países da Itália, como Itália e França, ele tem um tom mais tradicional e familiar. A família se fantasia, né? Tem os desfiles, então, e eles têm os carros alegóricos, mas ele não tem o nível de erotização e imoralidade que tem aqui no Brasil.
Não tem isso. Nos Estados Unidos, o carnaval acontece mais em Nova Orleans, aqui, onde há o desfile de festa com foco na cultura e na música. Apesar da presença de alguns excessos, não há a mesma apologia à sensualidade que há no Brasil. Na Alemanha e na Holanda, o carnaval, nesses países, né, nesse país que eu falei, contém um aspecto mais lúdico e cultural, com desfiles e brincadeiras populares sem a superexposição da nudez. Então o brasileiro é que excedeu o tempo todo. O brasileiro é esse, né, que faz essas coisas estranhas às vezes. Então, diferente de outros países onde o carnaval mantém um tom festivo e mais leve, no Brasil esse tom tornou-se um símbolo de permissividade. Permissividade quer dizer que está tudo permitido, tudo pode, meu Jesus. Erotização e imoralidade. O incentivo ao desnudamento e à promiscuidade, ao abuso do álcool, das drogas, transformou-se um evento em algo que não apenas, né, as pessoas se divertem, mas esse evento destrói famílias. Já parou para pensar nisso? Nossa, muita gente vai ficar brava comigo. Muita gente. Destrói famílias, incentiva a traição e deixa um rastro de dor e de arrependimento. Pensa nisso. Ai, Janice, mas eu não sou esse, eu não faço isso. Mas se ninguém tivesse no carnaval, não teria festa, né? Então, se cada um vai lá, mas eu vou lá só para curtir a música. Pois é, tudo está inserido, até a música, né? Outro assunto importante, as batuques, né? Os batuques, eles evocam que Deus. As músicas são muito importantes, a gente não pode cair mas eu não, né? Mas não sabia. Tem o fundo de conhecimento dentro da gente, tem o DNA de Cristo lá, tem o DNA. A gente sempre sabe. Então, a essência do carnaval, né? Ela é carnal, imoral e desonra o Senhor. E como é que um cristão pode estar lá? Se você quer estar no carnaval, a gente tem que respeitar. Cristão tem que respeitar. Hoje eu falei sobre isso nos versículos da Sofia, que a gente tem que respeitar as pessoas, amar o próximo e ainda, até que mesmo que ele esteja dentro da manada, fazer o quê? Né? Mas nós temos que respeitar a opinião das pessoas, só que não quer dizer que eu tenho que estar lá. E tem outra coisa que é muito importante, há elementos espirituais muito fortes envolvidos no carnaval. Muitos desfiles, eles prestam cultos a entidades e promovem mensagens contrárias aos valores cristãos. Não teve já tanto desfile lá no Rio, São Paulo, eu não sei, que o carro principal era a figura de Satanás. Eles evocavam, eles estavam endeusando Satanás. Como é que pode esse negócio estar certo, gente? Esses eventos todos que a gente tem visto aí no São Paulo tem sido palco de muitos rituais satânicos. Teve um último que começou, um absurdo, gente, eu não posso acreditar que o povo não enxerga isso, mesmo que eu não fosse cristã, eu ia ficar aterrorizada com aquilo. Imagina, você está lá num evento, abre uma figura de satânica lá, dizendo, bem-vindo, você está aqui dentro de um evento, né, que, enfim, não vou falar sobre isso. Será que realmente convém? Lá em 1 Coríntios 10, 23, primeiro vamos falar agora da palavra de Deus, vamos começar a entender. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas me convêm. Nem todas as coisas nos edificam. Está aqui 1 Coríntios 10, 23. Para responder essa pergunta, será que convém, então, estar o cristão lá? Para responder essas perguntas, a gente precisa entender, né, um princípio essencial da vida cristã, que nem tudo é permitido, é benéfico para a nossa caminhada com Deus. O cristão não deve apenas ter uma regra do pode ou não pode, mas ele tem que ter um outro princípio. Será que isso pode? Isso não? Não é esse o princípio. A gente deve pensar, será que se me edifica ou não me edifica? Será que Jesus estaria comigo aqui? Pensa, ele daria a mão para mim, estaria comigo? Porque diz lá eu amo, né, o Salmo 91, que às vezes eu digo Salmo 21, não sei de onde, o Salmo 91. Eu amo que diz que aquele que está escondido no esconderijo do Altíssimo, quer dizer, aquele que está obedecendo o papai. Então, digamos que eu estou lá, eu sou essa, mas eu estou lá dentro da batucada lá. Deus daria ordem aos seus anjos para estarem lá me guardando?
Eu não estou no lugar certo, gente. Não está certo. Nós precisamos entender. O ambiente de carnaval é marcado por sensualidade, embriaguez, promiscuidade e idolatria. E isso fortalece ou enfraquece a nossa fé? Será que eu vou conseguir ser luz lá? Ah, mas eu preciso ser luz, mas lá tu vai conseguir ser luz ou tua luz vai ser apagada lá? Aí tem um povo aí que sai, não, mas a gente está saindo em bloco para a gente poder fazer evangelismo, gente. Se você for fazer aquele evangelismo raiz, e eu já vi isso em muitas igrejas, com os panfletos, não participar do evento, mas ir com o panfleto lá em volta do negócio, entregar o panfleto para as pessoas, e tu está conseguindo ser luz. Mas se você está participando, vamos fazer parte desse batuque gospel aqui, ou está, não, eu estou aqui hoje, mas eu não vou me interferir com o mundo, tá errado. Não dá, está escrito aqui. Não sou eu que estou falando, está escrito aqui. O evento promove valores que contrariam a santidade. Isso nos aproxima ou nos afasta de Deus? Eu preciso trazer as perguntas para que vocês respondam. Se Jesus estivesse fisicamente entre nós, ele estaria no desfile de carnaval? Ou estaria chamando as pessoas para o arrependimento? Responda! E aí decida se você vai ou não, né? Se algo não nos edifica espiritualmente, então definitivamente não convém. Não vá, amados, não vá. Em Mateus 5,14, 16 diz assim: vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. A Sofia adora esse versículo. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Muitos argumentos, né? Muitos cristãos argumentam, mas eu quero ser luz lá no meio do carnaval. A Bíblia nunca... na Bíblia nós nunca vamos ver Jesus ou os apóstolos entrando em ambientes como esse. Vocês viram alguma vez Jesus lá na Bíblia? Jesus não veio mostrar para nós aquilo que a gente deve ser. Não é um exemplo daquilo que eu devo ou não devo ser. Você viu alguma vez Jesus entrando numa situação dessa de promiscuidade? Vocês viram? Não tem, gente. Meu Deus, acontece aberrações dentro do carnaval, das outras festas. O Brasil tem esse tipo de... né? Imagine, qual é o símbolo do... vamos entrar, vai ter as Olimpíadas. Aí cada país traz um símbolo. Qual é o símbolo do Brasil? Uma mulata linda, quase nua, sambando, mostrando seu corpo e um malandro do lado, dançando. Um malandro do lado. Esse é o símbolo do nosso país. Olha só, eu não queria que fosse esse o símbolo do nosso país. Porque isso não me representa mais. Isso representa o quê? Permissividade, promiscuidade, sensualidade, imoralidade. Será que isso nos representa? Janice, por que é isso? É uma coisa que contradiz tanto, porque o nosso país, nosso estado, o nome é Santa Catarina. Santa de separada lá da Igreja Católica Catarina. E aí, o país, nós temos o dia 12 de outubro, que é Nossa Senhora Aparecida. É um país que diz que é tão católico, tão religioso, mas aí a representação dele no fora aí não é de uma santa, é de uma mulher seminua e um batuqueiro do lado. É um contrassenso. Já parou? Sabe por que acontece isso? Porque ninguém para pensar. Tu já parou para pensar sobre isso? Eu nunca tinha parado. Já parou para pensar sobre isso, se não está estranho? Nós temos que parar de sermos manada. Sabe por que a gente assim? Que a gente não para pensar. Tem que sair da manada. Nós nunca vemos Jesus e os apóstolos entrando em ambientes de imoralidade para evangelizar. Em vez disso, eles pregavam a verdade e as pessoas vinham até eles movidos pelo arrependimento. O próprio Jesus disse que somos luz, mas a luz não se mistura com as trevas para brilhar. Ela precisa estar separada para ser vista. Além disso, quem está no carnaval busca prazeres carnais e não a Deus. E se alguém quiser ouvir sobre Cristo, ele virá até a igreja e vai procurar o verdadeiro evangelho. Ele não vai lá procurar um cristão que está entregando um panfleto, né? Então, quem está no carnaval quer buscar a treva, a luz escura, outras coisas. Então, mas eu vou lá evangelizar. Quem quer escutar o nome de Deus, ele não vai para o carnaval. Aí, Janice, vai ter que ser luz. Meu Deus, não sei se conseguimos lá naquele meio.
O cristão não precisa entrar no meio da escuridão para ser luz, ele deve brilhar onde Deus o colocou com sua vida e testemunho diário. A Flávia está... Qual cidade? Lages? A Flávia já parou para pensar na padroeira da nossa cidade? Ai, meu Deus do céu, é um assunto muito doido, né? Ninguém sabe, gente, ninguém sabe. Manada é o quê? Ai, que tristeza. A gente fala, né? Ai, as pessoas escutam, ai, você é medíocre. Ai, as pessoas ficam ofendidas, ser medíocre. Ai, Lages, ser medíocre. Eu não sei da nossa padroeira de Lages, só sei que ela fica pisando em cima da cabeça de uma cobra, não é isso? Depois nós falamos sobre isso no particular, nem sei, gente. Eu não era de Cristo antes de Jesus, mas também não entendi. Nossa Senhora. Ui, olha, a padroeira de Lages era Nossa Senhora dos Prazeres. Meu Jesus, como é que tem isso? Olha aqui. Nossa Senhora dos Prazeres. Como é que a Igreja Católica faz isso, gente? Como é que é Nossa Senhora dos Prazeres? Que prazer é esse? Meu Jesus, a gente peca por falta de conhecimento. Desculpa, Senhor, por não conhecer. A gente conhece as letras das músicas, conhece tanta coisa, não conhece uma coisa dessa. Nossa Senhora dos Prazeres. Ô Senhor, me arrepiou de todo jeito, que estou até embargada. Como é que uma cidade, né? Como é que uma cidade, um povo inteiro está sobre isso, sobre esse manto da Nossa Senhora dos Prazeres. O povo peca mesmo por não conhecer. 2 Coríntios, então vamos, como é que, Janice, tá bom, eu entendi que eu não devo estar lá, mas como é que eu devo me posicionar, então, vamos entender. Portanto, saiam do meio deste que te separam, no meio deles e separem-se, tá? 2 Coríntios 6,17, portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor, não toquem coisa impura, e eu os receberei, não toque em coisa impura. O que é não tocar? Não vá assistir. A gente é muito curioso, né? Quando a gente fala, não vá. Você viu aquele carro alegórico lá de Satanás? Aí todo mundo vai ver, até o cristão vai ver. Daí dá ibope, aí já olha outra coisa. Quando vê, já passou 1 hora olhando o carnaval. Não é assim? Então, Satanás, ele é astuto. Ele não quer um carro alegórico para ele. Ele só quer que você perca 1 hora, 2 horas, 3 horas da tua vida e escute isso e ainda passe para o próximo. Entendeu? Então, nós precisamos ser intencionais, os olhos e ouvidos intencionais. O posicionamento cristão deve ser claro e inegociável diante do carnaval. Se queremos agradar a Deus, não podemos andar em 2 caminhos ao mesmo tempo. Afastar-se da participação ativa no carnaval, evitando qualquer envolvimento direto com a festa. Não podemos ter. Investir em retiros, né? A gente vê muitas crianças, né? Lá na igreja da Sofia vai ter, não é um retiro, vai ser um acampamento dentro da própria igreja, 2 dias de atividades lá. Então, investir em retiros espirituais, evangelismo no momento de busca de Deus durante esse período seria ótimo. Ou se quiser alguém evangelizar, não, mas eu quero sempre evangelizar no carnaval. Então, que faça sem você se misturar com a prática do carnaval, distribuindo panfletos e testemunho fora do ambiente de festa, ao redor, lá por fora, não se contaminando com o ambiente de festa. Gente, nós temos que ser firmes na nossa fé e não nos deixarmos influenciar, né? A gente não pode achar que tá tudo, não, só por hoje eu vou ouvir, ou achar tudo normal, porque a gente tende a normalizar, a gente muito fácil normaliza tudo, né? O verdadeiro cristão não se conforma com este mundo, mas busca viver de maneira que possa glorificar a Deus. Então, pode ou não? Claro que não, não pode. Mas aquele pastor falou, mas a fé dele não deve ser a mesma a lei que ele segue não deve ser a mesma que está nesse livro aqui, deve ser outra. Então a gente tem que respeitar, mas tem que entender com amor no coração que tem algo de errado ali, entendeu? Quem que você vai seguir? Se ele está fazendo errado, e olha só o compromisso. Ele falou na Rede Globo, passou no programa, estava lá, o microfone da Rede Globo, dizendo, pode sim, cristão, pode sim. Venha para a batucada gospel. Pode, gente. Mas nós estamos no meio só tem cristão ali no meio, tudo eles fazer uma batucada em outro lugar mais quente. Já era quente onde ele estava, vai ser mais quente lá. Porque não pode, gente, não pode, está errado, meu Jesus. É a mesma coisa que essas músicas. É um funk gospel. Outro dia eu estava escutando
não sei se ele era pastor, mas estava escutando um post que falava, uma pessoa que o estudo dele é sobre música, e ele estava falando que existe uma batucada, é a batucada do funk, a origem da batucada do funk, o batuque inicial de fundo do funk, mesmo que o funk fale Jesus, 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 aquela batucada evoca demônios. Na verdade, evoca a pombagira. Por isso que a mulherada, olha que doideira. Mesmo que a música fale Jesus, 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 não é a Jesus que vai evocar. Porque a batucada, o som, aquele som vai evocar a pombagira. Por isso que a mulherada, quando escuta isso, vira num negócio que não dá para acreditar, né? Faz coisa num ambiente que só Deus mesmo, para poder perdoar, porque evoca, imagine várias pessoas, várias mulheres escutando aquela batucada, e aquela batucada ela é contínua no fundo de cada funk, contínua, chega na hora elas fazem mulher, acontece até, né, quantas coisas acontecem nesse meio. Então nós temos que entender que não é a palavra, é o batuque, também é o meio, é um conjunto de coisas, a gente não pode ser tolo. 1 Pedro 1, do 15 ao 16, pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Porque está escrito, sejam santos porque eu sou santo, seja separado. Santo não é aquele que está no altar lá, não é o altar do católico, santo é o separado, aquele que está buscando viver parecido com Deus. O carnaval representa tudo que é o contrário aos valores do reino de Deus. Não se trata apenas de uma festa cultural, mas um evento que exalta a sensualidade, a embriaguez, a idolatria. Elementos que a Bíblia condena. Não tem um fator que leve, não tem nenhum. Não, mas por isso não tem nada que salve o carnaval. Não tem nada. Desde a origem dele, as músicas, né? Tu não vê, não tem um louvor gospel, né? Um louvor. O batuque do carnaval, o carnaval é regido por um batuque que não é santo. O verdadeiro cristão, ele não negocia sua fé e não se encaixa aos padrões do mundo. Não somos esses que estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. A nossa missão não é participar das trevas, mas de brilhar como luz fora delas. E não adianta ser, mas eu vou ser luz lá. Não vai, querido, não se iluda, não vai. Não tem luz que acenda no meio daquele negócio. Não tem como. A santidade não é uma opção, mas é um chamado de Deus para todos que querem seguir. Se você quer agradar a Deus, então se posicione com firmeza. Não podemos servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Nossa vida deve refletir a glória de Deus. E não deve, né, se misturar com essas práticas que desonram a Deus. Portanto, que a nossa escolha seja sempre pela santidade. Jesus, eu tenho certeza que tem muito católico que vai ficar bravo se ouvir isso. Mas o Brasil não é essencialmente católico? É cristão, é católico, né? Tanto que, né, nos países é tudo, as festividades de igreja, de coisa. Nós temos, né, tem inclusive dias, né, dias da Nossa Senhora Aparecida, dias de várias, né? O dia do município normalmente é dia da padroeira, né? Então não é assim, nosso país não é assim. Como é que esse carnaval é desse jeito? Então quer dizer que as pessoas estão na manada, nem sabem o que estão fazendo. E é para isso que nós temos esse programa. Para a gente começar a confrontar isso, coloque amor nas minhas palavras, começar a confrontar e a gente começar a pensar sobre as coisas. Nós não vamos conseguir ser luz lá. Mas eu vou só lá, mas eu vou só. Não tem, amado, não tem como você não se misturar. Não tem. Então, que a gente seja luz. Hoje a palavra é diferente, né? Não trouxe muitos versículos, até tinha lido ali, mas é uma coisa desconfortável hoje. Foi desconfortável para mim falar sobre isso. Mas aí, como viralizou esse vídeo, eu precisava trazer a luz para vocês. Então a gente não pode, mas é a batucada gospel. Eu já passei aqui, a gente já entendeu, né? Então cada um tem que fazer uma avaliação. Será que eu vou estar lá ou não? Será que eu quero que o meu filho esteja lá ou não? Mas a escola? Não. A escola vai ter carnaval. A escola já não tem, né? A escola da Sofia, ela já não tem. Ela é laica, que se chama. Uma escola laica que não...
ela não segue a nada, assim, ela não tem o dia do Halloween, não tem o carnaval, graças a Deus, pelo menos se não ajuda, não atrapalha. Então não tem festas assim, às vezes fora dos dias tem festa de fantasia para que as crianças possam também ter essas brincadeiras, né? Que sejam fantasias, né? Mas não tem esse cunho do carnaval, cunho do Halloween, festa de São João não tem São João, graças a Deus. Porque aí o brasileiro é assim, né? Ele quer ter São João, mas o que é o São uma festa de São João. Você acha que o santo vai estar? Vamos imaginar o São João, o tal de São João. Será que São João vai estar lá naquela promiscuidade? Eu tive um conhecido muito íntimo que é lá de São Luís do Maranhão, e as festas de São João era uma orgia completa. No próprio baile de São João aconteciam coisas no baile que não cabia na minha cabeça ouvir aquilo. Então, será que é de São João mesmo essa festa? O brasileiro nem sabe o que está fazendo. A gente vai morrer por conta disso, né? No meio dos pecados. Vamos orar? Pai, nós te louvamos porque o Senhor é santo e porque o Senhor nos chamou para viver em santidade. Te louvamos pela sua palavra, por esse entendimento. Te pedimos, Senhor, que o Senhor coloque amor no coração daquelas pessoas que vão ouvir essa palavra e que nunca tinham ouvido, Senhor. Que essa palavra seja uma semente, né? Uma semente para que elas possam conhecer a verdade, que elas possam questionar, coloque um questionamento no coração de cada um para entender que não fazemos parte, né? Estamos nesse mundo, mas não somos parte desse mundo. Que essa palavra traga um ponto de interrogação, pelo menos, né? E que clareie mais para aquele que já está andando na nossa fé. Senhor, dá discernimento, porque a gente enxerga o perigo de estar nos misturando nesse tudo que acontece. Fortalece-nos, Senhor, porque a gente possa não ceder às influências, que a gente possa ser luz na nossa casa e ensinar isso para os nossos filhos também. Nos ajuda, Senhor, que a gente possa a viver de maneira que glorifique o seu nome de verdade. A gente está nesse mundo, mas a gente não é desse mundo, a gente é filho do papai. E a gente tem que imitar aquele que é nosso pai. Senhor, então que a gente possa sempre buscar isso, rejeitando, né, aquilo que desonra o teu nome. Que possamos aproveitar esse tempo a buscar a tua presença, esse tempo de carnaval. Que a gente possa buscar a sua presença de verdade. Guia-nos, Senhor, pelo teu Espírito, ensina a viver conforme a tua vontade. Oramos, Pai, entregamos tudo nas suas mãos, no poderoso nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. E eu fiquei assustada, Flávia, com Nossa Senhora dos Prazeres. Eu nem tinha, olha só, eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha gravado no meu coração isso. Fiquei aterrorizada com isso. Como é que pode a Igreja Católica colocar uma santa com o nome de Nossa Senhora dos Prazeres? Lá em Gálatas, eu vou fechar aqui que eu tenho tempo. Vamos lá em Gálatas 5. Gálatas. Nós vamos falar do prazer da carne. Talvez seja isso, eu não sei o que falar amanhã. Eu vou falar sobre o prazer da carne. Meu Jesus, não acho Gálatas. Tiraram Gálatas da minha Bíblia? Aqui. 5. Vamos falar em Gálatas 5, falando dos prazeres da carne. Aqui fala, né? Tô no 4, eu não tenho como achar mesmo. Meu Deus, tô enganada. A pessoa atrapalhada. Aqui, ó. Ora, mas, vamos no 18. Gálatas 5, 18. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas. E são, quais são as obras da carne? A prostituição, a impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensão, facção, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Não herdarão o reino de Deus aqueles que praticam a idolatria,
a prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, ciúme, iras, discórdias, invejas, bebedices. Não sei o que estou falando, é a palavra de Deus. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, que é a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Essas coisas o cristão tem que ter. Então, o carnaval, ele vai bater de encontro, ele não vai ao encontro, né? Ele não está colocando esse tipo de coisa, ele está batendo, ele está trazendo o quê? A sensualidade, a nudez, a promiscuidade, a permissividade, tá? Ele está trazendo tudo isso para a vida das pessoas. E será que o carnaval, então, é de Deus? Vamos olhar no geral. Se o carnaval vai de encontro, né? E se ele não está pregando o que está aqui, ele está pregando o que ele está indo. Só tem dois senhores, o Senhor da Luz ou o Senhor das Trevas. Ah, mas só por hoje. Mas só por hoje você vai ficar pro resto da vida queimando no lago do fogo do enxofre. Junto com a besta. Meu Jesus, que triste. Amados, que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Coloque amor nas minhas palavras e amanhã a gente está aqui pensando no que vamos fazer. Flávia, me ajuda aí. Eu vou orar. Daqui a pouco eu vou orar. Senhor, me ajuda. Me diz o que eu tenho que falar amanhã. Que Deus abençoe grandemente o dia de vocês. Estamos aqui com vocês amanhã trazendo outro assunto mais gostoso, né? Esse foi chato, mas faz parte. A gente precisa ensinar, tá bom? Até porque esse vídeo viralizou. Todo lugar que eu abria tava esse vídeo. Então, todo lugar não. Algumas vezes apareceram para mim, né? A gente tem que ser certo, né? Então, que então sejamos luz e que conhecemos de verdade a verdade. De verdade a verdade. Às vezes a gente conhece, mas não cumpre. Então, a gente não tá de verdade inserido, né? Que Deus abençoe cada um de vocês e amanhã a gente está junto aqui nesse programa que se chama ATT, trazendo um pouquinho de conhecimento para vocês, que a gente possa se transformar, aprender a se transformar, né? E também transbordar na vida das pessoas, amém?